Abra o seu coração e receba a palavra viva. Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Gilberto e quero te entregar a palavra viva. E hoje eu quero te contar uma história real. Ela foi contada pelo pastor Jaime Kemp no livro A Verdadeira Felicidade, Estudos sobre as Bem-aventuranças, um livro da editora Cepal. O nosso tema de hoje é o campo de abacaxis. A história do campo de abacaxis aconteceu na Nova Guiné. Ela durou 7 anos. É uma ilustração profunda de um princípio bíblico básico aplicado. Ao ouvir esse relato original, você descobrirá que ele é um exemplo clássico do tipo de lutas que cada um de nós enfrenta, até que aprenda a aplicar o princípio da renúncia aos direitos pessoais. E essa história começa assim. Minha família e eu trabalhamos com pessoas bem no meio da selva. Um dia, resolvi levar para aquela região alguns abacaxis. O povo já tinha ouvido falar de abacaxis. Alguns já os haviam provado, mas não tinham meios de consegui-los. Busquei então mais de 100 mudas de uma outra missão. Contratei um homem da aldeia e ele plantou todas as mudas. Eu o paguei pelo serviço prestado, com sal e diversas outras coisas de que necessitava. E durante dias ele trabalhou. Precisei ter muita paciência até que as pequenas mudas de abacaxi se tornassem arbustos grandes e produzissem as frutas. Demorou uns 3 anos. Lá, no meio da selva, você às vezes tem saudade de comer frutas. E não é fácil conseguir frutas e verduras frescas. Finalmente, no 3º ano, pudemos ver surgir abacaxis que davam água na boca. E só estávamos esperando o Natal chegar, porque é nessa época que eles ficam maduros. No dia do Natal, minha esposa e eu saímos ansiosos para ver se algum abacaxi já estava pronto para ser tirado do pé. Mas tivemos uma surpresa desagradável após a outra. Não conseguimos colher nenhum só abacaxi. Os nativos haviam roubado todos. Eles os roubavam antes de ficarem maduros. É costume deles roubar as frutas antes que amadureçam e assim o dono não as possa colher. E aqui estou eu, um missionário ficando com raiva dessas pessoas. Missionários não deviam ficar com raiva. Vocês todos sabem disso. Mas eu fiquei e disse a eles: rapazes, eu esperei 3 anos por esses abacaxis. Não consegui colher um único deles. Agora, outros estão amadurecendo. E se desaparecer mais um só desses abacaxis, fecharei a minha clínica. Minha esposa dirigia a clínica. Ela dava gratuitamente todos os remédios àquela gente. Eles não pagavam nada. Nós estávamos nos desgastando, tentando ajudá-los, cuidando de seus doentes e salvando as vidas de suas crianças. Os abacaxis ficaram maduros e um por um foram todos roubados. Então, achei que deveria me defender deles. Eu simplesmente não podia deixar que fizessem comigo o que quisessem. Mas a verdadeira razão não era essa. Eu era uma pessoa muito egoísta que queria comer abacaxis. Fechei a clínica. As crianças começaram a adoecer porque a vida era bastante difícil naquela região. Vinham até nós pessoas com gripe, tossindo, pedindo remédios e nós dizíamos: não, lembrem-se que vocês roubaram nossos abacaxis. Não fui eu, eles respondiam. Foram os outros que fizeram isso. E continuavam tossindo e pedindo. Não conseguimos manter mais a nossa posição. Reabrimos a clínica. Abrimos a clínica e eles continuaram roubando nossos abacaxis. Fiquei novamente louco de raiva e resolvi fechar o armazém. No armazém, eles compravam fósforos, anzóis, etc. Antes,
Eles não tinham essas coisas, por isso não iriam morrer sem elas, pensei. Comuniquei minha decisão. Vou fechar o armazém. Vocês roubaram os meus abacaxis. Fechamos o armazém e eles começaram a resmungar. Vamos nos mudar daqui, porque não temos mais sal. Se não há mais armazém, não há vantagem para ficarmos aqui com esse homem. Podemos voltar para nossas casas na selva. E se mudaram para a selva. E ali estava eu, sentado, comendo abacaxis, mas sem pessoas na aldeia, sem ministério, sem condições de aprender a língua para traduzir a Bíblia para eles. Falei com minha esposa. Podemos comer abacaxi nos Estados Unidos. Se é só o que temos para fazer aqui, vamos voltar. Um dos nativos passou por ali e eu lhe pedi para avisar que, na segunda-feira, abriria novamente o armazém. Pensei em como resolver o caso dos abacaxis. Meu Deus, deve haver um jeito. O que posso fazer? Chegou o tempo de minha licença e eu aproveitei para ir a um curso intensivo para jovens. Lá ouvi que deveria entregar tudo a Deus. A Bíblia diz que se você der, você terá. Se quiser guardar para si, perderá tudo. Dê todas as suas coisas a Deus e Ele zelará para que você tenha o suficiente. Este é o princípio básico. Pensei o seguinte: amigo, você não tem nada a perder. Vou entregar o caso dos abacaxis a Deus. Eu sabia que não seria fácil fazer esse sacrifício. Sacrificar significa entregar gratuitamente algo de que você gosta muito. Mas eu decidi dar a plantação de abacaxis a Deus e ver o que Ele faria. Assim, saí para a plantação à noite e orei. Pai, o Senhor está vendo esses pés de abacaxis? Eu lutei muito para colher alguns. Discuti com os nativos, exigi meus direitos. Fiz tudo errado. Estou compreendendo agora. Reconheço o meu erro e quero entregar tudo ao Senhor de agora em diante. Se o Senhor quiser me deixar comer algum abacaxi, eu aceito. Caso contrário, tudo bem, não tem problemas. Assim, eu dei os abacaxis a Deus e os nativos continuaram roubando as frutas, como de costume. E pensei com os meus botões: Deus não pôde contê-los. Então, um dia, eles vieram falar comigo. Tuhuan, que significa estrangeiro, o Senhor se tornou cristão, não é verdade? Eu estava pronto para dizer: escute aqui, eu sou cristão há 20 anos. Mas, ao invés disso, eu perguntei: por que vocês estão perguntando isso? Porque o Senhor não fica mais com raiva quando roubamos os seus abacaxis. Eles responderam: isso me abriu os olhos. Eu finalmente estava vivendo o que estivera pregando a eles. Eu lhes tinha dito que amassem uns aos outros, que fossem gentis, mas sempre exigia os meus direitos e eles sabiam disso. Depois de algum tempo, alguém perguntou: por que o Senhor não fica mais bravo? Não fica mais com raiva? Eu passei a plantação adiante, respondi. Ela não pertence mais a mim. Por isso, vocês não estão mais roubando os meus abacaxis e eu não tenho motivos para ficar com raiva. Um deles, arriscando, perguntou: para quem o Senhor deu a plantação? Então eu disse: dei a plantação para Deus. Para Deus? Exclamaram todos. Ele não tem abacaxis onde mora? Eu não sei se ele tem ou não abacaxis onde mora, respondi. Eu simplesmente lhe dei os meus abacaxis. Eles voltaram para a aldeia e disseram para todos: vocês sabem de quem estamos roubando os abacaxis? Tuhuan nos deu a Deus. Começaram a pensar sobre o assunto e combinaram entre eles: se os abacaxis são de Deus, agora não devemos mais roubá-los. Eles tinham medo de Deus, e os abacaxis novamente começaram a amadurecer. Os nativos vieram para me avisar: Tuhuan, seus abacaxis estão maduros. Não, não são meus.
Eles pertencem a Deus, respondi. É melhor o senhor comer, pois senão eles vão apodrecer. Então, colhi alguns e deixei também uns para os nativos. Quando me sentei à mesa com minha família para comê-los, eu orei. Senhor, estamos comendo seus abacaxis. Muito obrigado por me dar alguns. Durante todos os anos em que estive com os nativos, eles estiveram me observando e prestando atenção às minhas palavras. Eles viam que as duas coisas não combinavam, e quando eu comecei a mudar, eles também mudaram. Em pouco tempo, muitos se tornaram cristãos. O princípio da entrega a Deus estava funcionando realmente. Eu quase não acreditei, e mais tarde passei a entregar outras coisas a Deus. Eu não vou comentar muitas coisas. A história por si fala, mas eu gostaria de deixar algumas coisas que a Bíblia diz para nós pensarmos também. A primeira delas é: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Salmo 37, verso 5. E também: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6, 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Pense sobre isso. Vamos orar? É tempo de falar com o Senhor do Universo. Pai querido, obrigado pela tua graça, por uma história tão maravilhosa, que aprendamos o princípio da renúncia. Nós somos tão egoístas, tudo é meu, e o Senhor nos desafia a algo diferente. Toma-nos nas tuas mãos e ensina-nos a viver esse princípio que aprendemos agora. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E que a palavra viva transborde em seu coração. Abra o seu coração e receba a palavra viva.